Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo e nesta aula eu vou resolver a questão 18 do PASUEM de 2018 da etapa 1. Acompanhe a leitura. Uma partícula de massa A, quilogramas, se move sobre o eixo X sob a ação de uma força F, dada em newtons. Tendo a velocidade dada por v de t igual a 4 menos 2t, com t em segundos e v de t em metros por segundo. Seja f de t a função que descreve a energia cinética dessa partícula em relação ao tempo. Despreze quaisquer outras forças, assinale o que for correto. Pessoal, eu vou ler agora as partes mais importantes do enunciado, né? Todas são importantes, mas tem algumas que a gente precisa para modelar a parte matemática e a parte física da situação. Então vamos lá, ó. Uma partícula de massa A, então vou colocar aqui a informação. A massa da partícula é igual a quilogramas. Se move sobre o eixo X sobre a ação de uma força F, dada em newtons. Tendo a velocidade dada por... Então, a velocidade da partícula depende do tempo. Ela vai variando, não é uma velocidade constante. Então, é 4 menos 2t. Com t em segundos e v de t em metros por segundos. Seja f de t a função que descreve energia cinética. Gente, f de t é a função que descreve energia cinética. A energia cinética, nós sabemos, energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Só que a velocidade depende do tempo. Então, no lugar de v aqui, a nossa energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade que depende do tempo ao quadrado. E isso aí ele chamou de f de t. Tá? Então, deixa eu destacar aqui bem isso aqui, que nós vamos precisar disso aí bastante. Beleza. Destacado aquele pedaço que nós vamos precisar, vamos continuar a leitura. Despreze quaisquer outras forças e assinale o que for correto. Primeira pergunta. A energia cinética da partícula é mínima quando t é igual a zero? O que ele está querendo dizer? Quando o tempo é zero, no instante zero, a energia cinética daquela partícula é mínima? O que eu vou fazer, gente? Vou pegar a fórmula da energia cinética, só que escrito como função matemática. Então, a energia cinética é igual à função f de t, que é dada por meio m vezes velocidade, que depende do tempo, ao quadrado. Pessoal, veja que no item 1, a energia cinética da partícula é mínima quando o tempo é igual a zero. A massa é constante, a massa não se altera, tá? Então, com a massa eu não posso fazer nada. 1/2, a fração meio, ela é constante, também não altera. A única coisa que vai alterar é a velocidade, ou seja, a velocidade elevada ao quadrado. Quanto maior a velocidade de uma partícula, maior vai ser a sua energia cinética, sabendo que a massa é constante. Então, o que me importa aqui é a velocidade da partícula, que depende do t. Só que daí a função que calcula a velocidade é essa aqui, ó. Vamos pegar ela aqui. A velocidade, que depende do tempo, é dada por 4 menos 2t. Beleza, galera? E você vai concordar comigo que a menor velocidade que uma partícula pode ter é zero. Tá? Se a velocidade for negativa, quer dizer que ela está em movimento para o lado esquerdo. Se a velocidade for positiva, ela está em movimento para o lado direito. Então, vamos lá. Ó. Velocidade positiva, movimento para o lado direito. Velocidade negativa, movimento para o lado esquerdo. Quando que a partícula está parada? Quando a velocidade é zero. Então, a energia cinética da partícula vai ser a menor possível quando essa velocidade for zero. Então, você vai ali e acha a raiz daquela função.
de rosa. 4 menos 2t tem que ser igual a 0 para a partícula estar parada e a sua energia cinética ser a mínima possível. Passo o 4 para o outro lado negativo, menos 2t é igual a menos 4, multiplica por menos 1. 2t é igual a 4. Passo 2 dividindo, t igual a 4 dividido por 2, t igual a 2. Isso quer dizer que a energia cinética é mínima quando o tempo vale 2 e não 0. Então, isso aqui é falso. Beleza? Continuando. O gráfico de f é simétrico em relação ao eixo y? Então, o gráfico da função f, que é essa função aqui, ó, é simétrico em relação ao eixo y? Vou pegar a função f lá, ó. F de t é igual a 1/2 de m vezes a velocidade que depende de t ao quadrado. Só que eu vou substituir a fórmula da velocidade que depende de t pela fórmula da velocidade que está aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar 1/2 de m vezes, aí ali dentro vai ficar 4 menos 2t ao quadrado. Beleza, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver esse binômio aqui, tá? Ou eu vou desenvolver esse produto notável. Você pode fazer assim, ó. 4 menos 2t ao quadrado nada mais é que 4 menos 2t vezes 4 menos 2t. E desenvolver isso aí fazendo a distributiva. Beleza? Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer a regra geral, tá? Então, aqui vai ficar 1/2 de m vezes, aí ali dentro, ó, aqui seria o quadrado do primeiro termo, 16, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16, t, mais o quadrado do segundo, que seria 4t quadrado. Gente, veja que aqui eu tenho meio vezes o que está dentro do parênteses e tem um m que significa a massa. Eu vou imaginar agora que nesse caso, e eu posso, sem problema, que a massa é 1 kg. E o número 1 não vai interferir nos números, tá? Isso você pode fazer porque isso não vai alterar a simetria, beleza? Isso não altera, em hipótese alguma, a simetria do gráfico, então não tem problema. Então eu troquei por 1, o 1 não altera na multiplicação, basta multiplicar por meio. Na verdade, é dividir por 2. Então, só que eu vou escrever ao contrário, ó. 4t quadrado dividido por 2 dá 2t quadrado. Menos 16t dividido por 2, menos 8t. 16 dividido por 2, mais 8. Veja que eu encontrei aqui, ó, uma função quadrática. E ele quer saber se o gráfico dessa função quadrática, que representa f de t, é simétrico em relação ao eixo y. Para descobrir isso aqui, eu vou calcular as raízes disso. Então, eu vou igualar 2t quadrado menos 8t mais 8 igual a 0. E vou calcular as raízes. Para calcular as raízes, você pode fazer de duas maneiras. Você pode usar Bhaskara ou usar soma e produto. Em ambos os casos, vai ficar mais fácil se você dividir tudo isso aí por 2. Porque todos os termos são divisíveis por 2, então você divide, fica mais fácil para calcular as raízes. Lembrando que para simplificar você pode para calcular as raízes. Depois você volta e usa a função normal, tá? Então vamos lá, ó. Aqui vai ficar t quadrado menos 4t mais 4 igual a 0. Eu vou usar a soma e produto. A soma é igual ao inverso do coeficiente b. Então, se é menos 4, eu coloco 4. E o produto é o próprio coeficiente c, que é o 4. E eu preciso achar t' e t duas linhas. Quais dois valores quando você multiplica dá 4 e quando você soma dá 4? A resposta é 2 e
2. Ou seja, o gráfico da f de t tem uma única raiz, que é no ponto 2 e 2. Vou fazer um esboço aqui do plano cartesiano, ó. Tá aqui o esboço do plano cartesiano. A raiz é o número 2. Agora, eu volto aqui na função original e percebo que o coeficiente a é maior que 0. Isso quer dizer que essa parábola tem concavidade voltada para cima, ou seja, o gráfico dela é alguma coisa assim, ó. Deixa eu melhorar isso aqui. O gráfico dela seria alguma coisa assim. E veja que a simetria dela está em relação à reta. Vai ficar feio isso aqui. A simetria está em relação a essa reta, que é x igual a 2. Não sei porque eu escrevi 4. Ela é simétrica em relação a x igual a 2. E não em relação ao eixo y. Ela seria simétrica em relação ao eixo y se ela fosse aqui, ó. Mas ela não é, tá? O gráfico é aqui. Então, isso aqui é falso também. Beleza? Vamos fazer o item 4. A função f é crescente no intervalo 3 e 4? Vamos pegar o gráfico aqui que eu já fiz. Ó, aqui está o número 2. O 3 vai estar aqui mais ou menos e o 4 aqui. Se você pegar esse pedaço aqui, a função está crescendo? Sim. Então, ela é crescente no intervalo de 3 a 4. Só me perdoa aqui o desenho, ficou um pouco feio, mas dá para a gente ver que a função está crescendo, ela é crescente. Então, esse item é verdadeiro. Beleza? Vamos continuar. O trabalho realizado por essa força no deslocamento da partícula de sua posição no instante 0, então ele quer saber no instante t igual a 0, para sua posição no instante t igual a 3, t igual a 3, é de menos 6 joules, ou joules, depende de como seu professor fala. Gente, t igual a 0 é o momento inicial, vou colocar um izinho, e t igual a 3 é o momento final. E ele quer calcular o trabalho. E o trabalho, gente, eu vou simbolizar pela letra W, é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, que é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade final ao quadrado menos 1/2 da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho que calcular a velocidade nos dois casos, ó. Tem que calcular a velocidade final e a velocidade inicial. A fórmula da velocidade ele já deu, 4 menos 2t. Quando t vale 0, aquilo ali vai ficar 4 menos 2 vezes 0, que vai dar 4. Quando o tempo vale 3, vai ficar 4 menos 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá menos 6. Então, aquilo ali é 4 menos 6, que é igual a 2. Beleza? Então, nós temos a velocidade inicial e a velocidade final. Vamos substituir na fórmula. Tudinho agora, ó. 1/2 da massa. Quanto que é a massa lá no enunciado? A massa é A, 1/2 de A, vezes a velocidade final ao quadrado. A velocidade final é 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 1/2 da massa, que é A, vezes a velocidade inicial ao quadrado. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Perfeito? Agora aqui, ó, 4 dividido por 2, 2. 2A
menos 16 dividido por 2, 8A. Resposta final, menos 6A. E é o que está aqui. Ou seja, esse item também é verdadeiro. Beleza, pessoal? Vamos lá agora. O item 16. A função f é injetora? Gente, ó, uma função, vou fazer aqui assim, ó. Ela é injetora, ó o gráfico dela aí, quando para cada y que você pegar aqui, existir um único correspondente em x. Se você pegou esse y, bate no gráfico, tem um correspondente. Se você pegar outro y, ó, bate no gráfico, tem um correspondente. Se isso acontece, ela é injetora, que seria chamado função 1a1. Para cada um y, tem um único x. Beleza? Ficou bem feia essa escrita aí. Mas seria assim, função 1a1. Para cada y, um único x. Mas veja que se eu pegar aqui, ó o gráfico nosso, é o verde. Esse aqui, ó, é o eixo y. Esse aqui é o eixo x. Se eu pegar um y aqui, eu vou achar um x, ó, que eu vou chamar de x', e vou achar outro x. Veja que nessa função, toda vez que eu escolho um y, eu encontro dois valores correspondentes para x. Então, isso não é injetora, porque para ser injetora, para cada y existe um único x. E aqui, para cada y, existem dois x. Então, isso aqui é falso. Com isso, a resposta certa é a 4 e a 8 e a soma dá 12. Beleza, galera? Então, assim, só uma dica, ó, Pazuem. Cai muita energia cinética e também cai muita função quadrática. Beleza? Isso na etapa 1. Estudem bastante isso. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!